Abençoe muito. A gente, nesse mês de agosto, normalmente nas igrejas presbiterianas, se reflete um pouco mais, de forma específica, a respeito de missões. E não é novidade que todo ano aqui na igreja nós temos conferência nesse período. Tivemos na última sexta-feira uma vigília aqui na igreja e quem veio com certeza foi muito abençoado. O pastor chamado Medi, ele que foi convertido, ele era muçulmano e foi convertido ao Senhor Jesus e deu seu testemunho, mas também conversou com a gente do que Deus tem feito nesse mundo islâmico e os desafios também que são... Alô? Oi, som. Os desafios que estão presentes aí nesse campo também. Ele vai pregar aqui nos cultos da tarde e noite, e quem não teve com ele vai poder talvez ter a oportunidade de ouvir a palavra através do médio. Contanto seja comum aí se falar sobre missões no mês de agosto, não sei se você percebe isso, mas parece que já desde o início do ano nós temos falado de forma prática a respeito da nossa responsabilidade. Na verdade, o púlpito da nossa igreja tem trilhado esse caminho e lembrado a gente que aquilo que nós somos em Cristo Jesus implica diretamente numa missão. Mas é comum na igreja evangélica, nos nossos dias também, pensarmos ainda como missões, ou como esse mês aqui, pensarmos na perspectiva de alguns poucos que são missionários em outros lugares da terra, muitas vezes até transculturais, e quanto mais diferente for, parece que o impacto é maior na vida da gente. Mas a verdade é que todos nós, sendo crente, sendo discípulos de Jesus, somos um missionário. Somos missionários onde Deus está colocando a gente. E se Deus está nos colocando aqui em Recife como missionários, Ele vai cobrar das nossas mãos. Ele requer de todos nós fidelidade. Ele pode não requerer resultados, porque os resultados das missões, do discipulado, do evangelismo, seja aí as expressões que a gente possa utilizar, é dele, porque é o Espírito quem converte, quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Os resultados são de Deus, mas a fidelidade é o que Ele requer de nós, que somos os despenseiros dessa graça, somos os mordomos de Deus aqui na terra. À medida que somos discípulos, pregamos a palavra e vivemos, encarnamos a palavra no nosso dia a dia. É bom a gente refletir nesse mês a respeito do que Deus tem feito no mundo. E Deus tem feito muita coisa especial no mundo. O mundo muçulmano, por exemplo, o Medi falou aqui com a gente, Deus tem convertido muita gente. Ex-muçulmanos que têm sonhado com Jesus, vão procurar. Essa região aqui está espiritualmente afetada. Eu acho que a turma do louvor aí, que estava aí. Vamos lá. Então, Deus tem feito muita coisa. O mundo muçulmano tem muita gente se convertendo ao Senhor Jesus. E muitas igrejas sendo plantadas, com números grandes, só que elas escondidas, porque estão em países sob perseguição. Deus tem feito muitas coisas aqui nos povos indígenas, do Brasil e da América. Muitos indígenas. Eu já fui a uma conferência indígena e tinham lá mais de 4.000 indígenas, de várias etnias diferentes, louvando ao Senhor. Alguns que estavam ali falando sua própria língua e sendo traduzida a palavra de Deus para eles, e estavam ali adorando ao Senhor. Deus tem feito o que normalmente um crente mais antigo, que ouvia na igreja a respeito de missões e de missionários e de
e que orava sobre esse assunto, hoje parece que Deus tem feito muita coisa e tem usado os próprios indígenas, tem usado os próprios muçulmanos que se convertem, tem usado os povos e todas as nações da terra que têm se convertido para que o Evangelho avance. Exatamente onde eles estão plantados, a partir do que eles estão fazendo, a partir do que Deus chamou eles para fazer. E a mesma coisa conosco, é a mesma coisa. Ou seja, Deus colocou a gente aqui em Recife, porque Deus quer usar a gente. Deus colocou você numa escola, numa faculdade, num trabalho, porque Deus quer usar você. E o fato é que muitas vezes nós não nos deixamos usar ou vivemos a nossa vida desconectado da missão, ou muitas vezes também nós estamos esfriando na fé, ou muitas vezes também nós perdemos de vista aquilo que nós somos em Cristo, e muitas vezes também nós perdemos de vista a missão, e muitas vezes nós esfriamos, e à medida que nós esfriamos, parece que o nosso coração não vai tendo muito o que compartilhar, não vai tendo tanto o que falar. Talvez ele tenha uns conceitozinhos da igreja, talvez ele tenha algumas coisas que a gente lembra, mas como essa coisa não enche tanto a minha alma, não enche tanto o meu coração, parece que o copo não transborda. E muitas vezes a gente vive aqui na terra e não fala de Jesus, não discipula pessoas, não vive um relacionamento na perspectiva do Evangelho. Vivemos como pessoas comuns nessa terra. E Deus não chamou a gente para isso. A gente usou esse termo aqui, relacionamentos missionais, que é um termo bem atual, essa ideia do missional, mas a Bíblia nem tem essa expressão missional. Ela traduz, talvez seja o termo para a nossa época, daqui a 5, 10 anos vai ter outro termo e por aí vai. Mas o princípio que está por trás disso é justamente o discipulado, é justamente a encarnação do Evangelho de Jesus e do ministério de Jesus aqui na terra, à medida que o próprio Jesus veio habitar dentro do nosso coração e nos envia. O Evangelho de João vai ser o texto que a gente vai estudar durante esse mês aqui. Eu queria convidá-lo para abrir no capítulo 13 de João. João no capítulo 13. Se nós fizermos uma pesquisa aqui a respeito de como você veio parar aqui na igreja, ou nem necessariamente aqui na igreja, mas como foi que você conheceu Jesus? Como foi que você conheceu Jesus? Como foi a sua conversão? Se a gente fizer a pesquisa, talvez na igreja inteira, alguns foram criados na igreja. Vamos dizer, meus pais me levaram à igreja desde pequeno. Em algum momento da minha vida, eu entreguei minha vida para Jesus. Talvez a maioria que não vem de berço evangélico, não foi criado na igreja, vai dizer que veio para o Senhor Jesus através de alguém, de um relacionamento. Alguma pessoa nos falou, alguma pessoa nos convidou, alguma pessoa conversou com a gente, algumas pessoas estavam envolvidas nisso e essas pessoas nos trouxeram para cá. Um ou outro se converte ao Senhor Jesus, procurando a igreja sozinho, vindo aqui como um estranho e ouve a pregação e entrega a vida para Jesus. São poucos, e a verdade é que Deus faz e atrai. E faz isso mesmo. Mas a grande maioria, e até mesmo aquelas pessoas que foram criadas na igreja, chegam a etapa da vida em que a fé dos pais vai sendo desligada da nossa fé, e a coisa vai se tornando, vai voltando-se para a gente precisa dar uma resposta, a gente precisa entender se a gente crê mesmo nas coisas que os nossos pais creem. Muitos adolescentes, jovens, nesse momento até se afastam da igreja, os pais estão orando pelos seus filhos, alguns permanecem, mas talvez nem conheceram Jesus ainda pessoalmente, os pais
estão orando pelos seus filhos, mas mesmo esses, à medida que a vida vai passando, tem alguém que Deus vai usar para impactar e trazer para o Evangelho. E nesse sentido eu penso que a caminhada de Jesus aqui na terra, ela reflete bem isso, porque o discipulado de Jesus e a maneira como Jesus vivia e pregava, encarnando a missão, encarnando a redenção de Deus na terra, era muito simples, era muito simples. A mensagem era muito profunda, nem todo mundo entendia, nem mesmo as pessoas que estavam dentro ali, convivendo com Jesus, entendiam muitas vezes. A mensagem era muito profunda, era difícil. Só quando o Espírito mesmo descortinava o coração para entender. Mas a maneira de Jesus viver isso era muito simples. Muito. Jesus convivia. Jesus se relacionava. Jesus estava no dia a dia das pessoas. E quando as pessoas percebiam Jesus ou alguém diferente chegando, elas tinham curiosidades, elas procuravam ajuda. E à medida que isso acontecia, o próprio Jesus pregava. E a mensagem alcançou a muitos. A mensagem não volta vazia e ela também, com o poder da palavra, serviu para juízo de muitos. Mas a mensagem salvou a muitos. E de fato, a missão, ou a nossa vida aqui, ou o que Deus quer usar a gente, envolve muito essa esfera, que são os relacionamentos. Muito. Na medida, na verdade, a nossa vida aqui, ela é rodeada por relacionamento. Nós podemos até tentar não fazer isso, tentar se esconder, tentar viver sozinho, mas desde que a gente nasce dentro dessa esfera relacional, e nós temos um grande número de pessoas que a gente se relaciona. É verdade que esse número aumenta em quantidade com as redes sociais, e você no Facebook vai ter aí 2.000 amigos, 5.000 amigos, 500 amigos, um bocado. E a maioria deles você nem convive mais. É gente que você estudou na escola, alguns que encontram pessoas que eram vizinhos, reencontram às vezes primos que moram distantes e começam um tipo de relacionamento virtual. E o Facebook, o Instagram, as redes, elas nos ajudam muito nisso. Mas nós estamos rodeados de pessoas e foi justamente nesse processo, rodeado de pessoas, que Jesus desenvolveu o seu ministério. E aqui onde a gente vai ler, capítulo 13, Jesus está rodeado de pessoas, mas aqui não são as multidões, não é aquela massa de gente. Jesus está somente com os seus discípulos, os 12 que ele chamou para estarem com ele, para treiná-los e para os enviar aqui na terra. E Jesus está introduzindo aqui uma conversa que ela vai durar até o finalzinho do capítulo 16 de João, que é onde a gente vai conversar ao longo do mês aqui de agosto. Até no capítulo 17, Jesus orar, e essa oração foi ouvida e foi relatada aqui pelo apóstolo João. E no capítulo 18, chega ali o momento do Getsemane, em que Jesus é preso. Então, Jesus está com os discípulos, mas há muita coisa envolvida. O ambiente que Jesus está envolto aqui é relacional, mas ele é um ambiente também pesado. Ele é um ambiente da cruz e ele também é um ambiente da traição. Você vê que há algumas palavras até fortes que Jesus vai usar, ou que vai ser usado para retratar como Jesus se sentia nesse momento que está acontecendo aqui. Nós vamos ler até o versículo 35. João no capítulo 13, até o verso 35, eu vou pedir um ou outro para que todo mundo leia, a gente possa ler junto um ou outro versículo. Ele diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, ou seja, ele amou os seus, mas os seus estavam onde, irmãos? No mundo. Foi o que Jesus orou lá no capítulo 17 também. Amou-os, ele amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo
posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não o sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: o que, irmãos? Se eu não te lavar... Aí Pedro, que é aquela pessoa singela, disse: Senhor, joga essa caixa d'água aí na minha cabeça, derrama tudo. Senhor, não somente os pés, as mãos, a cabeça, mergulha, eu quero essa água todinha aí. Jesus também disse assim: quem já se banhou, Pedro, não necessita lavar, senão somente os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós o quê? Estais limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que eu vos fiz? Vós me chamais o mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Você pode ler o verso 17? Ora, não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. É antes para que se cumpra a escritura: aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que, quando acontecer, creais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Ditas estas coisas, Jesus o quê? Angustiou-se em espírito e afirmou: em verdade vos digo, um dentre vós me trairá. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Ora, estava ali conchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. E a esse fez Simão Pedro um sinal, dizendo-lhe: pergunta a quem ele se refere. Então, aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu Jesus: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão, e tendo-o molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariote. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que pretendes fazer, faze-o depressa. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a que fim lhe dissera isso. Pois, como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera: compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. Ele, tendo recebido o bocado, saiu logo, e era noite. Quando ele saiu, disse Jesus o que, irmãos? Agora... Vamos ler juntos até o final. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará e glorificá-lo-á imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, buscar-me-eis. E o que eu disse aos judeus, também agora vos digo a vós outros:
Para onde eu vou, vós não podeis ir. Novo mandamento vos dou. Que o quê? Assim como eu vos amei, e também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Amém. Vamos orar. Senhor, se tem uma coisa que não pode ser esquecida aqui, é isso que a gente leu, é a tua palavra. É a tua voz, é a tua verdade, é a revelação do teu evangelho aqui. Ó Senhor, abre os nossos olhos. Quem sabe a gente pode estar passando por uma situação até difícil. Precisa, Senhor, guardar o coração. Mas sobretudo, Pai, o que a gente precisa é do Senhor, é do teu evangelho, é dessa percepção profunda de que a nossa vida aqui faz parte de um plano maior, que é a glória do teu nome aqui na terra, Pai. Então nos abençoa, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Essa é uma parte da Bíblia, do Evangelho de João, que talvez é uma das mais conhecidas por todos até. Até aqueles que não são cristãos conhecem isso. Convencionou-se até se praticar isso, se praticar essa cerimônia de lavar os pés. A Igreja Católica faz isso quando o Papa, uma vez ao ano, se não me engano, ou algumas vezes ao ano, ele se curva e lava os pés a algumas pessoas que ele vai escolher, né, no mundo e tudo mais. Às vezes até igrejas evangélicas usam isso como uma dinâmica de relacionamento, de serviço e tudo mais. Mas a verdade é que a questão central aqui não é Jesus lavando os pés dos discípulos e que nós devemos fazer o mesmo literalmente. Ou seja, se você lava os pés do seu irmão que está na igreja, você tem um bom relacionamento com ele. Porque pode ser que nesse processo a gente vá e lava os pés e o coração não seja tratado. E ainda digo mais, pessoas que estão ao nosso lado, muitas vezes não estão nem com os pés tão sujos, e é situações que nós muitas vezes esqueci que aqui não pode. Criamos situações artificiais para tentar produzir uma coisa espiritual. E aí a gente cria um momento, cria uma bacia, assim, bota água, vê uma coisa mais humilde, de barro talvez, uma toalha, e cria ali uma situação artificial para tentar produzir um fruto espiritual. Eu creio que Deus, muitas vezes, age nesses momentos, é verdade. Mas o fato é que o principal aqui não é a cerimônia em si. Jesus não está ensinando para a gente lavar os pés literalmente uns dos outros, e se assim o fizermos, seguiremos o seu caminho como mestre. Há uma coisa maior que está envolvida aqui. Jesus está se aproximando da cruz. O cenário para esse momento é a crucificação. O cenário que está sendo relatado, inclusive no Evangelho de João, é que Jesus está indo obstinadamente até Jerusalém, e lá ele sabe o que o aguarda. O que aguarda é ele ser condenado numa cruz, o que o aguarda é ele ser traído por um dos que estavam ali entre os 12. O que o aguarda é que ele será também abandonado e deixado de lado, não somente por Judas, mas por todos os outros. Talvez ali só João que permanece naquele cenário da cruz, mas muitos vão embora, porque aparentemente é como se aquele projeto do reino de Deus e do grande Messias tinha ido por água abaixo. Jesus sabe que o que o espera é sofrimento, é traição, é rejeição, e essa dor ela é emocional, mas ela também é física, porque Jesus vai receber na sua carne a pior morte que alguém poderia receber. É uma morte por crucificação. Um sofrimento tamanho. Mas ainda mais do que isso, ainda mais do que o sofrimento físico e emocional, Jesus está carregando sobre si o escrito
de dívida que era contra nós. Ali há uma relação espiritual imensa, porque Jesus está cumprindo a promessa do Antigo Testamento de vencer a morte e o pecado. E como Isaías fala no capítulo 53, ele está levando sobre si as nossas culpas e as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele estava sofrendo ali. Ele estava pagando os nossos pecados, e para que pelo seu sangue, toda a nossa culpa, para que pelo seu sangue, todo o sacrifício que precisava ser feito através de cordeiros, fosse resolvido de uma vez por todas, sendo ele o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ok. E Jesus chama os 12, nesse momento, para a ceia. Jesus vai tomar a ceia e vai instituir a ceia, parte desse diálogo aqui que João explica para a gente minuciosamente. Mas Jesus introduz a conversa, se humilhando diante dos seus discípulos. Jesus introduz esse ambiente lavando os pés. O que Jesus está fazendo é o que naquela cultura um servo, talvez até um escravo fazia na casa de um senhor que tivesse servos ou escravos. Quando recebia pessoas de fora, essa pessoa que vinha assim com as sandálias sujas da areia, naquela época não tinha carro, não tinha essas ruas asfaltadas, você andava muito, os pés viviam sujos, não tinha no shopping aqueles quiosques de fazer unha, massagem nos pés, de tirar unha encravada, disso e aquilo outro, não tinha isso. E quando a pessoa entrava nessa casa, ela poderia lavar os seus pés, ou ela teria um servo, o mais fraco, o escravo, que ele faria isso. E essa pessoa entraria na casa, comeria normalmente no chão, e a mesa perto assim dos pés, e aí é um processo de higiene. Mas quem está lavando os pés é o próprio Jesus. Jesus se inclina, pega uma toalha, e um por um, à medida que entram naquele lugar, Jesus vai lavando os pés daqueles discípulos. É verdade que ele lavou de todos, inclusive o de Judas. E é nesse ambiente que logo depois Judas vai embora para traí-lo. É nesse momento em que Judas, que recebe essa bênção, que recebeu a bênção dos 3 anos, que recebeu a bênção da convivência, muitas vezes até da responsabilidade e da confiança, porque aparentemente Judas era um cara assim bem desenrolado, bem proativo, bem envolvido na missão e nos relacionamentos ali de Jesus. Ele tinha bolsa. É nesse momento que o diabo entra nele e ele vai entregar Jesus por 30 moedas de prata. O ambiente é que Jesus se angustia muito. E Lucas relata para a gente que essa angústia não começou aí, muito antes. Havia algo diferente no semblante de Jesus, à medida que ele se aproximava lá de Jerusalém para viver esse momento da cruz. Jesus está se relacionando com pessoas, e Jesus dentro da sua esfera, dentro do grupo mais íntimo dele, Jesus tem um traidor. E o que é que fazia Jesus seguir firme, convicto do projeto da cruz, mesmo quando pessoas que estavam ao seu redor, trabalhando com ele, servindo a ele, iria traí-lo? O ambiente da traição talvez é um dos ambientes mais difíceis na vida da gente. Muitas vezes é como uma louça que a gente quebra e tenta remendar em casa e coloca lá de novo na mesa ou na estante. Sempre que a gente olha para aquela louça, ela está servindo, ela voltou a funcionar, está lá remendada com fita durex, está lá toda arrumadinha, bota alguma coisa em cima para disfarçar. Mas você sabe, quando olha para ela, que ela se quebrou. E quando você lembra, ou você olha para ela, você lembra do dia que ela quebrou e do acontecido lá na sua casa. Muitas vezes a traição é assim na vida da gente. Você possivelmente vai lembrar de situações em que se sentiu traído. Muitas vezes por um pai, ou por uma mãe, ou por um cônjuge,
ou por alguém no trabalho, ou por alguém na escola, ou por alguém dentro da própria igreja. E também é verdade que não somente a traição ela dói no coração da gente, mas ela também deixa algumas marcas que muitas vezes a gente nem consegue lidar com elas. Muitas vezes a gente vai se relacionar com pessoas, se relacionar com o mundo, com tantas limitações, com tantos impedimentos, com tantas máscaras até, para que aquilo de alguma forma não aconteça de novo. E a gente, à medida que vai vivendo a partir da traição, tentando se proteger, tentando se guardar, pensando que isso é a melhor solução, na verdade a gente vai se enveredando em muitas outras prisões dentro da nossa alma e dentro do nosso coração. O que Jesus está querendo ensinar a gente aqui não é somente para colocarmos a toalhinha no ombro e lavar os pés de pessoas que vão nos trair aqui na terra, porque nós podemos fazer isso, mas nós podemos fazer isso tão inseguros de nós mesmos, tão inseguros de quem nós somos, tão inseguros de quão amados nós somos por Deus, tão inseguros a respeito da nossa identidade, do alto preço que foi pago por nós, que nós podemos até colocar a toalhinha no ombro e lavar os pés uns dos outros, mas dentro do nosso coração há um movimento estranho acontecendo. Quando eu faço isso, eu tenho uma expectativa. Qual é a expectativa? É que aquela pessoa retribua. Porque relacionamento é isso. Ele é uma via de mão dupla. Nós temos alguns contratos de relacionamento, e você tem ali as cláusulas, talvez num casamento. Tem um seriado bem engraçado, The Big Bang Theory, que os amigos fizeram um contrato de relacionamento um com o outro, e está lá tudo escrito, as cláusulas do relacionamento, mas a maioria não vai fazer isso. Mas no coração, nós temos algumas cláusulas. Eu posso exemplificar de uma maneira bem boba. E talvez uma das grandes ciladas do WhatsApp na vida da gente. A mensagem ficou azul e a pessoa não respondeu. Ou você mandou no grupo e você sabe quem leu e não respondeu. E na sua cabeça você está assim, criando um monstro. Um grande problema, eu vou ser demitido, a pessoa não gosta mais de mim. E na verdade não é nada. Não é nada simples, um exemplo tão bobo. É que quando nós mandamos uma mensagem, ela ficou azul, a pessoa leu, você espera que ela responda e ela não respondeu. E você está chateado. Tem gente que sai do grupo. Está lá, saiu do grupo. É assim ou não é, irmãos? Infelizmente, nós estamos vivendo um tempo também e muita gente mimada, muita gente ensimesmada, que não foram confrontados dentro de casa e muitas vezes não são nem confrontados dentro da igreja. Tem relacionamentos dentro da igreja, mas não são confrontados por irmãos a respeito de pecados, a respeito de fraquezas, não são chamados a levantarem ou a amadurecerem ou a crescerem na fé e na caminhada com o Senhor. E aí, nós vamos ficando ensimesmados, nós vamos nos protegendo e muitas vezes nós vamos colocando a toalhinha no ombro para lavar os pés dos outros, mas nós esperamos um retorno e muitas vezes o retorno não acontece. O que é que faz Jesus não se abalar? Porque, não sei você, mas eu me abalo bastante. Bastante. Já sofri algumas vezes na vida com traição, com rejeição. E sempre que essa coisa meio que acontece, ela dá uma alfinetada lá dentro do coração. E é como aquela peça lá de porcelana que está toda remendada. Eu vou lembrar. E na minha fraqueza, eu tenho a tentação imensa de viver a vida aqui, os relacionamentos, para que isso nunca aconteça. De querer agradar aos irmãos, aos amigos, às pessoas do meu convívio, à minha família, de querer agradar e ser bem quisto e bem recebido em todos os ambientes, na verdade, para que aquela dor não volte a acontecer. Na verdade, aparentemente, dentro da nossa vida do politicamente correto,
não teria nada de errado. É educação, é gentileza. Mas na verdade, dentro do coração há movimentos tão enraizados de pecados e de idolatrias que fazem até a gente botar a toalhinha e lavar os pés, mas não alcançam o nosso coração com a verdade que está nesse texto. Jesus, quando se encurva para lavar os pés dos seus discípulos, ele tem uma certeza muito forte no seu coração, muito grande no seu coração. No versículo 2, já relata para a gente. No versículo 1 e versículo 2, relata para a gente que tipo de situação ou que tipo de coisa fazia parte do coração de Jesus. Perdão, no versículo 3, de forma específica. Os primeiros versículos estão introduzindo para a gente que o relacionamento que Jesus tinha com os discípulos era de amor. E Jesus os amou profundamente. Eles estavam no mundo, mas eles não eram do mundo. Eles eram amados por Jesus. Eles tinham uma nova plataforma para viver aqui na terra. Jesus não colocou os discípulos dentro de uma bolha. Nem Jesus tirou os discípulos, pelo contrário, lá no capítulo 17, na oração, a gente vai ver que a proposta não é tirar do mundo, mas enviar ao mundo. Mas nós não somos enviados ao mundo na mesma plataforma de vida que nós vivíamos antes e na mesma plataforma de vida que as pessoas ao nosso redor vivem. Nós somos enviados ao mundo a partir de um grande resgate, de uma grande obra, de uma grande narrativa que alcançou o nosso coração e nos fez nova criatura em Cristo Jesus. E no versículo 3, que ele sabia que o Pai tinha confiado às suas mãos tudo. Ele sabia que tinha vindo de Deus e ele sabia que voltava para Deus. Quando Judas sai e vai traí-lo, já angustiado de coração, de alma, os discípulos perceberam isso, o semblante mudou, um peso profundo está caindo sobre os ombros de Jesus, mas ainda assim, pesado de alma, Jesus expressa aquele acontecimento, não a partir da traição, não a partir de Judas, não a partir das expectativas, não a partir do amor próprio, mas Jesus expressa aquela narrativa a partir da glória de Deus. Diz agora o Pai está sendo glorificado. O Filho glorifica o Pai. Jesus e João repete bastante isso. O Pai glorifica o Filho. Agora foi glorificado o Filho do homem. E Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo e glorificá-lo-á imediatamente. A palavra glória que vai se repetindo e se entrelaçando entre o Pai e o Filho aqui. Jesus, de uma forma muito especial, ele não está somente com a toalhinha no ombro, mas Jesus está conectado com a glória de Deus aqui na terra. Jesus está conectado com aquilo que ele é em Cristo Jesus. Nesse momento da traição, a coisa pega. E pega porque você pensa no quanto que você fez, no quanto que você doou, no quanto que você se esforçou, no quanto que você pagou um preço alto por aquele relacionamento, por aquele trabalho, por aquele cargo, por aquela função, e alguém foi lá e ele entregou, e alguém foi lá e tomou, e alguém foi lá e ele traiu. Mas dentro dessa terra, praticamente os nossos relacionamentos, a gente vai lidar muito com isso. E na verdade, muito do nosso sofrimento nesses momentos é porque nós temos uma autoestima muito elevada, ou melhor, uma autoimagem muito elevada, uma imagem a respeito de nós mesmos muito especial, como que merecedores de coisas muito boas, como que merecedores sempre do melhor, muito especial, tão especial que eu me olho no espelho e só vejo coisa boa, não consigo enxergar minhas fraquezas. Tão especial que eu não consigo acreditar como tamanha tragédia pode acontecer na minha vida, pode acontecer na minha casa.
tão especial que eu não consigo imaginar como tamanha tragédia aconteceu na minha igreja, no meu relacionamento mais pessoal, mais próximo com um amigo, com uma amiga. Como é que isso pode ter acontecido comigo? Eu sou uma pessoa tão boa, tão gentil, tão educada, tão especial. Nós temos uma autoimagem tão elevada que muito do nosso sofrimento nos relacionamentos é fruto não somente das circunstâncias, mas também do nosso coração. Deixa eu dizer a você que até essa autoimagem, essa percepção que nós temos a respeito de nós mesmos, longe do Evangelho, pode ser uma idolatria, mesmo que ela seja religiosa. E é isso que está pegando aqui. Jesus sabia de onde ele tinha vindo, Jesus sabia para onde ele estava indo, ele tinha sua alma segura em Deus. Lá em Mateus, no capítulo 5, quando Jesus introduz o Sermão do Monte, com as bem-aventuranças, ele diz assim: bem-aventurados os humildes de espírito, porque o quê? Deles é o reino dos céus. Depois ele diz: bem-aventurados são os que choram, porque eles serão o quê? Consolados. Depois Jesus vai dizer assim: bem-aventurados os mansos, porque eles o quê? Herdarão a terra. Ele continua. A gente aprendeu errado esse negócio. A gente pensa que é assim: se eu fizer isso, eu vou ganhar aquilo. Se eu for uma pessoa que é humilde, eu vou receber coisa boa. Nós instruímos os filhos assim: aprenda no seu trabalho a ter bons relacionamentos, boa influência, seja um trabalhador excelente, porque você vai receber coisa boa em troca. Mas muitas vezes nós não recebemos coisa boa porque a realidade dos nossos relacionamentos está caída, está debaixo da queda, está debaixo da condenação, está debaixo do pecado. Quando Jesus está falando sobre as bem-aventuranças, ele está falando sobre aquilo que nós somos. A ideia do manso, que eu creio que é o exemplo que está descrito aqui, não é de uma pessoa calma somente. Não é de uma pessoa tranquila somente. Do tipo assim, temperamental, com temperamento tranquilo e bom e bem calmo. Então ele vai ser uma pessoa bem-sucedida. Os mansos são aqueles que têm o coração e a alma tão seguro em Deus, que já tem no seu coração a terra. Eles herdarão a terra, porque na verdade, muito mais importante do que a terra, é o Deus da terra. É o Deus da terra. Jesus, quando se curva para lavar os pés dos discípulos, e ali Pedro dá uma intervenção, dizendo: Senhor, o meu pé o Senhor não lava. E se eu não lavar, você está fora, Pedro. Aí Pedro lava tudo, dá um banho. O que o Senhor quiser eu faço, eu estou dentro. Jesus: não precisa exagerar, Pedro. Calma, não tem esse negócio, você já foi limpo, você já está limpo. Na verdade, Jesus aplica aqui um princípio espiritual, ou seja, Pedro já foi lavado pelo sangue de Jesus, já foi revelado a ele, antes mesmo de carne e sangue, já foi revelado que ele é o Cristo. Você já está limpo. Tá bom, Pedro entra. E ele vai lavando e lava os pés de Judas, que vai traí-lo. E lava mesmo, com cuidado. E lava, e também na mesa, quando ele pega o pão e molha ali e dá a Judas, Jesus está tratando Judas de uma maneira muito especial. Mas Judas é o cara que vai trair. Judas é o cara que vai trair. Se nós tivermos numa plataforma, numa base, num alicerce, ensimesmado, inseguro, com muito amor próprio, com a autoimagem assim bastante elevada, a gente pode lavar os pés de todo mundo, mas essa coisa não alcançar o nosso coração e não abençoar a terra. E a gente vai ser traído. Jesus foi traído. E Jesus falou assim: se aconteceu comigo, quanto mais com vocês. Várias vezes Jesus fala isso em momentos de perseguição, de lutas, de sofrimentos. Jesus está ensinando a gente que nós devemos sim nos humilhar, nós devemos sim servir, mas nós devemos fazer isso com o coração e a alma ancorada em Deus, porque se assim não for, a gente também vai estar criando ídolos,
a gente também vai estar criando falsas expectativas e a gente não vai alcançar, não vai se perceber ou não vai desfrutar do perdão de Deus. Porque Judas vai trair Jesus. Jesus já sabia disso. Estava descrito nas profecias do Antigo Testamento e Jesus sabia que era Judas. Jesus revela para João que era Judas. João bota lá a cabecinha no ombro de Jesus, assim, ó, e aí, quem é? Jesus, é isso aqui, ó. Judas vai embora e vai trair Jesus. Mas mesmo angustiado, eu gosto dessa imagem porque não é como se Jesus não tivesse nem aí para a situação. Jesus está angustiado. A situação é pesada. Ele vai ser traído e ele vai ser levado para uma cruz. Mas mesmo angustiado, Jesus age acima das suas próprias emoções, acima das suas próprias racionalizações como ser humano. Jesus age baseado nessa firmeza de alma e certeza daquilo que ele é. Ele é o Filho amado de Deus, em quem o Pai tem prazer, e ele é aquele que viera de Deus e que ele volta para Deus. E Jesus está entendendo ou percebe na sua vida prática, e nós também podemos perceber, por causa de Jesus dentro de nós, que à medida que nós vivemos, nos relacionamos em circunstâncias mais diversas possíveis. Na verdade, há um drama, há um poder, há uma narrativa maior, que é a glória de Deus se desenvolvendo. Agora o Pai foi glorificado. E quando o Pai é glorificado, o Filho é glorificado. E o que importa mesmo é que Deus seja glorificado. Mas se nós tivermos isso no coração, nós temos uma excelente oportunidade. A oportunidade é de servir. A oportunidade é, no momento em que todos se exaltariam, se humilhar. A oportunidade é naquela em que todos se defenderiam, se calar. A oportunidade de, quando for entregar um inimigo pelas costas, amar, orar por ele e guardar. A oportunidade de viver e encarnar aqui na terra aquilo que Jesus viveu e está desfrutando com os discípulos. E ele diz: vocês dizem que eu sou o Senhor, eu sou mesmo. Eu sou o Senhor e o Mestre. E assim como eu estou fazendo, vocês devem fazer. E Jesus fala um versículo bem simples: bem-aventurados sois, se o quê? Praticar. Bem-aventurados sois, completos e satisfeitos, se você praticar. A humilhação. A Bíblia diz assim: humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, e ele em tempo oportuno vos, o quê? Exaltará. Só que a gente se humilha na expectativa o quê? De se exaltar, né? Tem até aquela música de bem pentecostal, diz que a minha vitória vai ter o quê? Sabor de mel, né? Aqueles que me viram lá na tragédia, não sei o quê, eu não sei, eu não escuto essa música aí, mas aqueles que me ouviram assim, que me viram, quando me verem lá no sucesso, vão se arrepender, porque a minha vitória vai ter sabor de mel. E a gente, querendo ou não, no nosso coração desenvolve essa expectativa. Eu vou me humilhar, mas Deus vai me exaltar. E quando Ele fizer isso, eu vou colocar o adesivo: quando Deus quer, é assim, no carro, né? E por aí vai. A imagem do Facebook para todo mundo ver, ou um status, né, numa rede social para todo mundo ver. Quando Deus quer, é assim. Na verdade, o que Deus quer é o nosso coração. O que Deus quer é o nosso coração, conectado com Ele, submisso e tomado pela sua glória. Porque se assim o for, nós nos humilharemos e nós seremos traídos. E como é que vai resolver essa equação, essa discrepância? Ou seja, eu vou me humilhar, eu vou servir, eu vou ser traído? Vou não, estou fora. O que resolve é que o caminho da humilhação e do serviço, baseado no Evangelho e na glória de Deus, na verdade guarda é o meu coração. Porque bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Na verdade, à medida que eu me humilho, olhando para a cruz, eu estou guardando o meu coração.
para me relacionar com pessoas livremente, para parar de me proteger, para parar de me amar demais, para parar de me achar coisa demais nessa terra e continuar a me humilhar e a servir. É verdade que muitas vezes quando nos humilhamos e servimos, Deus quebra corações, Deus quebranta, isso é verdade. Mas é verdade também que à medida que fazemos isso, somos mais humilhados e somos mais perseguidos e sofremos até um dano maior. O rei Davi, eu quero encerrar com essa história bíblica, quando perde o trono para Absalão, seu filho, traído pelo seu filho, ele estava saindo com sua tropa de Jerusalém, e um homem lá em cima da montanha, chamado Simei, gritava lá de cima: "Tá vendo aí, Davi? O que você fez?" Né? Como se diz assim aqui entre nós: aqui se faz e aqui se paga. Tá vendo aí, Davi? E um dos valentes de Davi disse: "Davi, ó, quer que eu vá arrancar a cabeça dele? É rapidinho. Aqueles caras eram tão bons que eles lá de baixo mesmo jogavam uma faca, arrancava a cabeça. Os caras eram peritos, era rapidinho." Davi diz: "Não. Se Deus mandou ele aqui para me humilhar, louvado seja o nome do Senhor. Deus está usando Simei para me humilhar, louvado seja o nome do Senhor." Vamos orar, a gente vai ter um louvor também. Quem sabe você está passando hoje por uma situação assim. Quem sabe você está vivendo hoje, aqui na terra, com a grande tentação de querer se exaltar, de querer se mostrar, se defender, de querer ser valorizado, ser relevante, ser reconhecido. E na verdade Deus está lhe humilhando através de um ímpio, ou talvez Deus está lhe humilhando através até de alguém da igreja. E você quer na presença de Deus se desprender, dizer: "Deus, toma essa situação nas tuas mãos. Se eu perder meu trabalho, se eu perder minha casa, se eu perder o dinheiro, se eu perder a minha reputação, o que eu perder, só não me deixe perder o Senhor. Só não me deixe perder o Senhor, saber quem eu sou amado, e que a tua glória vai se manifestar na minha vida, mesmo quando humilhado, servindo, traído e rejeitado. Senhor, resgata o meu coração." Se você quiser consagrar sua vida ao Senhor assim, eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. Eu quero orar especificamente por você. Pedir a Deus: Senhor, tenha misericórdia, porque o nosso coração fica sofrido. Todos fechemos os olhos e oremos ao Senhor. Mas se você quiser dizer a Deus: Senhor, guarda o meu coração, guarda a minha alma, eu queria que você se colocasse de pé, tivesse coragem, se expusesse na presença do Senhor. Deus, me humilha, porque quando o Senhor me humilha, teu reino, a tua glória, ela é sobremaneira grande, imensa. Oh Deus, nós estamos aqui para honrar o teu nome. O Senhor é bom, é fiel, o Senhor é quem nos guarda, Pai. Tu sabes, Senhor, que somos pó, somos fracos, somos, Senhor, ó Deus, nos achamos até grandes, nos achamos até alguma coisa, mas não somos nada, Senhor. Nós queremos aqui um nada, aquilo que o Senhor morreu, as coisas loucas do mundo, as coisas fracas do mundo, Senhor, dizer a Ti: Deus, toma a nossa vida em Tuas mãos. Se o Senhor quiser nos humilhar, nos humilhe. Mas, Senhor, em nome de Jesus, não nos deixa perder o nosso coração, perder a nossa vida com o Senhor, perder a percepção da Tua glória, do Teu reino aqui, Senhor, em nós. Ó Deus, nos abençoa, Pai. Nós precisamos de Ti. Abençoa cada um aqui. Renova a nossa fé, a nossa esperança no Senhor. E Deus nos ensina o caminho da humilhação, do serviço. Nos ensina, Senhor, o caminho do silêncio. Nos ensina, Senhor, o caminho da mansidão, da misericórdia, da pacificação, das bem-aventuranças. Senhor, nos ensina a chorar, a sermos humildes,
a reconhecermos nossas fraquezas. Oh Deus, nós queremos estar com o coração firme no Senhor. Em nome de Jesus, Pai.